noite aos internautas, boa noite aos presentes. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, uma satisfação, estamos com um professor convidado quase aqui do lado, né, do Amazonas. Antes de eu apresentá-lo, deixa eu dar alguns recados. Essa sexta-feira, eu e o Rafael Andreolo vamos estar coordenando um evento, principalmente para quem está na região dos Lagos. Nós vamos estar no 2º Congresso Interdisciplinar da Odontologia da região dos Lagos. Será no dia 20, né, de 8h30 às 17h. É gratuito o evento, não precisa pagar nada, não precisa levar nada. Teremos a presença do Edson Jorge, falando de endo, Gustavo de Oliveira, falando de estética, né, recursos estéticos diretos na odontologia restauradora. O Rodrigo Reis, falando de conveniência em odontologia estética. E a Andréia Tedesco, falando de toxina botulínica, como aliada aos tratamentos odontológicos. É uma realização da AMO com apoio da Prefeitura de Búzios, Semprodonto, SS White, FGM, Cavo, e conto com vocês lá. Vai ser no INEF, em Armação de Búzios, tá? Bem, outros recados aqui. Amanhã, em São Gonçalo, agora para o pessoal de São Gonçalo, numa parceria do Conselho com a SS White, teremos o professor Fernando Fadel Filho. Vai ser realizado... Aqui não consta. Qual o endereço, Patrick? No auditório? No auditório da Delegacia de São Gonçalo. Tá? O tema é Complicações em Cirurgia Oral. Professor Fernando Fadel Filho. Do dia 18, o horário também o Patrick comeu aqui para mim. De 19 às 21. Está aqui. De 19 às 21, quem estiver em São Gonçalo, será um prazer recebê-los lá na Delegacia do Conselho. No centro, amanhã também, no nosso conselho do centro, na sede, teremos a aula do professor Márcio Martins, que vai falar sobre fundamentos estéticos aplicados às reabilitações sobre dentes e implantes. Eu recomendo, é uma baita aula, é um baita professor. Eu, se Deus quiser, estarei lá. Será de 18 às 19h30. E um detalhe, quem for de carro pode parar no estacionamento do prédio do conselho pagando R$10. O conselho conseguiu uma parceria lá, custa R$10 para quem quiser ir de carro, tá? A região é questão de segurança, quem quiser ir de carro pode ir, que vai estar lá o estacionamento, pagando R$10, de 18 às 19h30. Também, agora já no sábado, numa parceria do Conselho com a Faculdade São José, de 9 às 13h, nós teremos a professora Natália Ribeiro Cruz, falando sobre o uso de tomografia computadorizada de feixe cônico nas especialidades odontológicas. E o professor Daniel De Luiz, que vai falar sobre enxertos ósseos de banco de tecidos, evidências, indicações e o futuro dos materiais celularizados. Tá? De 9 às 13h, sábado, dia 21, uma parceria do Conselho com a Faculdade de São José. É na faculdade ou aqui? Então, vai ser aqui na sede da Barra. Tá? Bem, sempre lembrando que o Ricardo tem uma parceria com a gente aqui com o Conselho, Los Frix, e oferece para todo cirurgião dentista, só chegar e mostrar a carteirinha, você tem 20% de desconto na conta. Tá bom? E, graças a Deus, chegamos na hora, né, professor? Ainda tem mais um recado. Espera aí. A Coltene está oferecendo, numa parceria também aqui com a gente, o kit Componier 3.407, com 5% de desconto para quem estiver assistindo o curso. Fica por 3.236, mais uma resina brilhante, NG grátis, tá? Procurar a Michele Persini, é isso? Michele Persini, 21 98495 6273. Confere? Então vamos lá, 21 98495 6273. Ela está às ordens agora. Quem quiser ligar, pode ligar. Bem, é uma satisfação receber aqui. Pois é, ele faz pegadinha comigo, ele faz pegadinha. Bem, hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Leandro Martins, que vai apresentar o tema Facetas pré-fabricadas em resinas compostas. Dentro do seu currículo, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas. Isso mesmo que vocês escutaram, o Amazonas está aqui com a gente, prestigiando. Mais uma vez, obrigado, Leandro. Ele é doutor em reabilitação oral pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. Que hoje está completando 54 anos. Parabéns aí. Universidade de São Paulo, né, a Faculdade de Odontologia.
mestre em dentística e materiais dentários pela Faculdade de Odontologia de Bauru, também Universidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo, a plateia é sua. Tá? Muito obrigado, obrigado a presença dos que aqui estão. A barra está impossível, né? É obra atrás de obra e trânsito sem parar. Então, muito obrigado quem se dispôs a estar aqui e obrigado também quem está de casa. Então, vamos fazer uma hora e meia aí de discussão sobre as facetas pré-fabricadas e o sistema Componir, né? Queria agradecer à Universidade do Amazonas por permitir que eu esteja aqui hoje, né? A única curso avançado em odontologia, que é um curso que a gente tem lá, uma equipe que realiza todos os casos. Então, todos os casos que vão aparecer aqui foi realizado em equipe, a gente não faz nada sozinho, né? E o CRO pelo convite, né? No nome aqui do professor Altair e do professor Rafael Andreolo, muito obrigado pelo convite, espero satisfazer as expectativas de vocês aí. Então, hoje o tema vai ser facetas pré-fabricadas, né? O que é isso? Da onde surgiu isso? O que a Coltene está querendo com isso no mercado, né? Então, vamos dar uma olhada sobre isso. Quem procura faceta só pode procurar estética. Então, a pessoa vai em busca da estética. E existem pesquisas mundiais que mostram que 68% das mulheres não saem de casa por causa da estética delas, né? Por causa de algum desconforto. Então, como a saúde pela OMS é o bem-estar físico, social e mental da pessoa, a estética está envolvido isso. Então, não pense que a estética é só um campo, né? A estética, na verdade, é saúde também. Tá? E aí, quando a gente pensa em estética, a gente pode pensar em vários problemas que o paciente pode apresentar, né? Pode ser escurecimento, forma, diastemas, múltiplas restaurações de resina. O paciente pode ter diversos acometimentos e ele quer tratar isso. Então, uma delas é a alteração de forma. E a gente tem constantemente tido pacientes que tenham a presença de diastema, presença de anomalias como a melogênese, fluorose, enfim. A gente tem tido isso muito no consultório e nos cursos. Tá? E a outra alteração que é mais percebida pelo paciente imediatamente é a alteração de cor, né? Então, ele pode ter um dente conoide, mas ele vai perceber se o dente está escuro. Às vezes não percebe o dente conoide. Tá? E aí, com isso, também vai buscar o tratamento estético. Mas para que eu consiga corrigir todas essas anomalias de forma e de cor, quais são as opções de tratamento que nós temos? Então, hoje, no mercado, nós temos as opções. As facetas minimamente invasivas, independente do material. A gente pode fazer de resina composta, como nesse caso. Então, como eu estava falando, né, uma das opções de tratamento, como a gente fez no caso do Ítalo aqui, ó, um paciente nosso que nos buscou para melhorar a estética dele, que ele tinha múltiplos diastemas. E aí a gente fez com resina composta. É uma opção, né? Só que para você realizar um tratamento desse, de canino a canino, convenhamos que você tem que ter uma certa habilidade para fazer, né? E aí, com isso, também demanda um tempo. Então, você fazer de canino a canino, você vai demorar uma manhã no consultório, pelo menos, depois uma sessão de acabamento e polimento. A outra maneira de resolver os problemas também de alteração de cor e forma são as facetas, o laminado cerâmico, os lentes de contato, enfim, chame como quiser, mas são as restaurações de cerâmica, né? E aí, para fazer restaurações de cerâmica, também demanda um certo treinamento. Não dá para chegar e fazer simplesmente uma faceta cerâmica. Você precisa de não gosto da palavra adestramento, mas de um treinamento profissional para você conseguir fazer isso, né? Não dá para fazer simplesmente porque acha que consegue. Até que, então, a Coltene surgiu no mercado, surgiu com esse material no mercado, que é o Componir. O que é o Componir? O Componir é uma faceta de resina pré-fabricada. Então, essas facetas já vêm prontas e o dentista seleciona qual o tamanho que vai ser, de acordo com o caso, né, qual o tamanho que cabe mais ao paciente, e a partir dali ele aplica essa faceta no paciente. Tá? Para vocês entenderem mais ou menos rapidamente, é como se fosse a técnica da faceta numa provisória, né? Você desgasta um dente de estoque, vai ficar uma facetinha e você preenche com resina clínica, ou resina acrílica. E aí aquela resina acrílica preenche o espaço que ficou entre o dente e a faceta. Nesse caso vai ser resina composta. Tá? Então a gente consegue um resultado como esse com esse tipo de faceta, né? Tá? Então esse sistema, as facetas pré-fabricadas, é o primeiro sistema restaurador do mundo com facetas pré-fabricadas, o Componir, né? E com resina incisal. Tá? Então o que a gente já entende daí?
que essas facetas são translúcidas. Elas não são transparentes, mas são translúcidas. Elas não têm opacidade, né? Elas permitem a passagem de luz. São feitas com resinas em sisal ou resina de esmalte. Tá? E quais são as características principais desse sistema? Então, elas têm uma espessura que varia da cervical até a incisal de 0,3 a 0,6 milímetros. São feitas em resina Brilliant. Então, a própria resina da Coulteniat é resina Brilliant, que é uma resina com uma proposta diferente de cor, que é a Dual Shade. Ela tem A1, B1, A2, B2. Ela tem duas cores numa seringa só, né? Então, ela utiliza essa mesma resina para prensar essa faceta na indústria, né, na fábrica, e aí tem um polimento já industrial. Tá? Ela é pré-moldada em 4 tamanhos, ou seja, ela tem um tamanho P, M, G e o extra G. Então, você vai selecionar para o seu paciente o tamanho de acordo com o tamanho dos dentes do paciente. Ela vem nas cores de esmalte, transparente ou bleach, ou seja, transparente ou dentes clareados. Então, você pode optar também para dentes clareados ou simplesmente transparente. Na nossa experiência ali de utilização do sistema, normalmente nós utilizamos o sistema bleach para pacientes mais jovens e o sistema transparente para pacientes mais idosos, que já tem uma mudança de valor ali. Tá? Apresenta uma superioridade estética e anatômica quando comparada a uma restauração de resina composta, porque ela já vem pronta, então você não tem o trabalho de fazer toda a escultura, toda a anatomia, e principalmente a parte do acabamento polimento, né, que ele já vem pronto, a face vestibular. Tá? Economicamente, é um sistema que atrai, a gente vai mostrar para ele que ele é um modelo de negócio realmente, você consegue um preço acessível ao paciente e um lucro maior, um retorno maior no consultório, que também é importante ser dito. Né? Um menor tempo de trabalho, porque cada faceta você leva, em média, 20 minutos para confeccionar, e aí, com as 6, você consegue, em 2 horas, mais ou menos, terminar o caso. E exceção única, ou seja, o paciente chega no seu consultório, você diagnosticou e viu que realmente ele tem necessidade daquele tratamento, se você tiver ali em estoque, já consegue fazer o caso do paciente, ele sai com 6 facetas, num dia só, numa manhã só, e o caso finalizado. Ela também apresenta uma facilidade muito grande. Como eu disse, ela é uma faceta pronta. Então, você só vai completar ela com a resina composta, a Brilliant, né? E aí dá o formato do dente. Ela acelera o tratamento. Né? Uma manhã, 2 horas, você resolve o problema do paciente. Ela apresenta uma conveniência no momento que eu consigo ali. Não tenho que moldar, não tenho que preparar, não preciso escolher, a cor já está selecionada ali na hora e as facetas já estão presentes. Deu algum problema? Imagina, uma faceta de cerâmica ou de porcelana feldspática, que é pior ainda. Você vai colocar a porcelana ali na hora, trinca. Acabou, vai ter que moldar, e acontece muito. Quem faz, principalmente, se for de silicato, nem tanto, mas quem faz faceta de porcelana feldspática sabe como acontece, mesmo ela fratura às vezes. E na hora que fraturou, o que você vai ter que fazer? Cancela toda a cimentação de 6 facetas, manda para o técnico, molda de novo às vezes, ou manda o mesmo molde, o técnico tem que fazer novamente. Então, isso aí já atrapalha muito o procedimento, que nesse caso não. Deu um problema, arranca, bota a outra que tem ali no estoque e pronto. Tá? Uma coisa muito importante também, como eu chamo essas facetas pré-fabricadas, eu chamo ela da democratização da odontologia estética. Por que isso? Porque qualquer pessoa, qualquer clínico geral consegue fazer essa técnica. Então, eu acredito, isso é até um ensinamento do professor Mondelli, que sempre falava para a gente, que o mais importante não é você inventar uma técnica que só você consiga fazer, mas é uma técnica que alcance de todos. Então, esse sistema trouxe isso para a gente, né? Uma democratização da odontologia, da odontologia estética, principalmente. Então, como eu sou do Amazonas, uma pessoa lá de Parintins consegue fazer esse caso sem demandar de muito material. Uma pessoa aqui do interior do Rio consegue fazer, mesmo que não tenha um técnico brilhante na cidade. Tá? Então, ele está ao alcance de todos. Qualquer um pode fazer. É só pedir essas facetas e pronto. Tá? Apresenta um maior lucro operacional também, porque como ela permite que vários pacientes obtenham esse tratamento, e é um baixo custo, você consegue, e é muito rápido, então você consegue lucrar mais com esse tipo de tratamento, que a gente vai ver uma tabela ali. O Cheng está aqui na plateia, ele sabe mais de gestão e de marketing do que eu, depois ele pode comentar também. Tá? Esse é o rei do marketing agora no Rio de Janeiro. Reparos e retoques fáceis, ela não é uma porcelana, não é uma cerâmica. Né? Então, quebrou, dificilmente quebra, mas aconteceu algum desgaste a mais, você pode completar, porque ela é uma resina.
Tá? Então, importante que vocês saibam que ela é uma faceta de resina, nada mais do que isso. A diferença é que ela já vem pronta no formato e no polimento, um polimento absurdo, né? Um polimento de laboratório. Então, a forma e o tamanho dela são esses, ela tem uma forma só, mas com tamanhos variados. Tá? Então, o superior tem 4 tamanhos, que é o P, o M, o G e o extra G, e no inferior ele tem o pequeno e o médio. Tá? Aí não tem grande nem extra grande. Então, mais uma informação, ela tem para superior e tem para inferior, de canino a canino. Mas vocês vão ver num caso que a gente fez, que a face vestibular do canino é muito aproximada do pré-molar. Então, nós utilizamos a faceta do canino também adaptando para a pré-molar. Então, é possível também estender. Né? Muitas vezes o corredor fica faltando, no corredor bucal, mais dente ali, o volume. Tá? Então, mais uma vez, no superior nós temos 4 tamanhos, o P, o M, o G e o extra G. E no inferior nós temos o P e o M. Tá? Eu nunca vi nenhum paciente que usasse o extra G, mas existe. Como é um padrão americano, eu acho que nos Estados Unidos deve ter paciente extra G lá. Tá? E é assim que ela vem, numa ampliação. Então, essa aqui é a L, né, que seria grande, seria large. Então, você tem a carta molde, vamos dizer, como se fosse a carta molde antiga, né, da PT. Então, você tem os dentes que você consegue provar na boca e ver qual é o tamanho adequado para o paciente. Tá? Então, por que a companhia? Como eu falei do custo operacional dela, se a gente imaginar hoje, nós temos esses 4 tipos de tratamento. A resina composta direta, a faceta cerâmica, o componir e temos a faceta de resina. Tá? O valor médio, assim, independente se isso é real, ou, enfim, chame do valor que tem. Nem botei moeda aqui porque isso é um valor médio que é cobrado no consultório. Tá? Não quer dizer, alguém de casa pode falar, mas eu cobro 4 mil numa faceta cerâmica. Tudo bem, isso é a sua realidade. Mas, em média geral, é isso que tem se cobrado nos consultórios. Tá? Uma resina 600, a faceta, né? Uma cerâmica 2.000, o componir, normalmente a gente faz a metade do valor da faceta cerâmica, e uma faceta de resina 1.500. Tá? E aí pode transformar para a sua realidade isso. O material da resina composta direta é ridículo, né? R$20, a gente botou R$20 aí, mais ou menos de custo de material, com ácido, adesivo e resina. Da faceta cerâmica, a gente colocou 800, porque tem o valor do técnico, em torno de 600, 700, mais o valor de material, silicone, enfim. O componir, você vai gastar R$200 em média na faceta, tem até de 190 a 230 no mercado, mas em média R$200. E R$20 da resina que você teria que usar também. E a faceta de resina 600. Tá? Vamos dizer que a hora clínica sua seja R$100 para a resina direta, tá? R$500 para a faceta cerâmica, 50 para componir, esse é o tempo que você vai demorar para fazer. Né? E a faceta de resina 500, porque na direta você faz em menos tempo do que a cerâmica. Na cerâmica você tem que preparar. Primeiro, na faceta cerâmica, você vai ter, ou de resina, você vai ter que ter 3 consultas. Uma de avaliação, depois uma de preparo e moldagem, e a última de cimentação, se der tudo certo. Né? Então, por isso, um pouquinho mais caro. Então, o tempo para fazer, né, cada uma. Então, uma faceta de resina você vai demorar em média 1 hora, uma faceta cerâmica umas 5 horas, uma componir de 20 a 30 minutos e uma de resina 5 horas. E aí o lucro final que você teria numa resina direta seria 480, isso é um valor aleatório, não necessariamente isso. A faceta cerâmica 700, um componir 730 e a faceta de resina de laboratório R$400. Então, nessa tabela prova que ela também é lucrativa, tem um apelo mercadológico também interessante. Ela consegue lucrar tanto ou mais do que a faceta cerâmica, sem muitas dores de cabeça, sem muita necessidade de um aprendizado técnico tão grande. Né? Mas aí é importante falar, como tudo na odontologia, às vezes a gente dá um curso e a pessoa acha que já pode sair dali realizando o caso. Né? Então, tudo é muito simples. Mas, mesmo que seja simples, ele demanda um certo conhecimento, não pode ser feito de qualquer maneira. Né? Então, ele é simples, mas depende de um conhecimento estético, que é importante ter esse previamente. Então, a primeira coisa que a gente deve saber no paciente, quando a gente vai avaliar um paciente, começa sempre pela face. Então, a avaliação estética de um paciente, ele inicia pela face, é a macroestética. Né? Então, tem a linha média, a linha vertical, a interpupilar, a gengival e a incisal. Então, como deveria ser? Então, a linha média
ela deve estar presente, né? A gente deve respeitar, pelo menos até 4 milímetros de desvio é aceito. A partir de 4 milímetros já causa um desconforto estético. Tá? Então, a linha pupilar, ela normalmente deve casar com a comissura labial quando em sorriso do paciente. Tá? E a linha bipupilar, ela deve ser paralela à linha gengival e à linha incisal. Tá? Então, são alguns conceitos que a gente deve ter para ter o conhecimento estético ali. O tipo de sorriso é importante. Que tipo de sorriso o paciente tem? Ele tem um sorriso baixo, mediano, alto, para saber onde nós vamos levar essa restauração, né? Se vai aparecer ou não, tá? O término dela. Então, um sorriso baixo, tá? Um sorriso mediano e um sorriso alto, né? Esse é o caso mais complicado, né? Porque tudo que você fizer vai aparecer no sorriso. Então, esse é o que a gente tem que tomar mais cuidado e talvez até levar subgengival, se for necessário. A curvatura incisal do lábio inferior, a curvatura incisal dos dentes superiores, ela deve ser paralela à do lábio inferior, né? Então, ela deve se manter paralela. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu for colocar as facetas, ela deve seguir essa curvatura. Eu não posso botar os dentes todos retos, né? Então, é importante que vocês saibam disso. O corredor bucal é importante ser mantido ou ser preservado. Tá? A meia incisal e cervical. Tá? Então, são alguns conceitos que a gente deve levar em consideração na hora da execução do caso, né? O alinhamento dental deve ser mantido também. É importante essa visualização pela incisal e pela oclusal. E a inclinação axial, né? A gente sabe que quanto mais para posterior, o zênite gengival é mais distalizado e o dente tem uma inclinação mais para mesial. A ponta de cuspide vai chegando mais para mesial. Então, existe essa inclinação do central para trás, e cada vez vai aumentando mais essa inclinação. Tá? E a estética periodontal também é importante, né? Você fez um quadro lindo, mas tem que ter uma moldura que caiba a esse quadro. Então, a papila interdental deve ser preservada, não pode ficar aqueles espaços negros, né? Ou tentar preservar ao máximo as papilas. O contorno gengival é importante. E importante também é o zênite do contorno gengival. Então, é importante que, se possível, que se tenha esse triângulo aqui, né? Então, que tenha a base aqui voltada para cima e o ápice no lateral. Tá? Então, esse triângulo seria o ideal na estética. Tá? Então, isso é importante também manter como conhecimento. A outra coisa importante é que a gente tem uma proporção estética também dos incisivos centrais. Então, a gente sabe que o incisivo central, a sua relação altura-largura, é de 75% a 85% para se ter um dente estético. Tá? Nesse caso, como a gente está usando o sistema Componir, ele já vem pré-fabricado e ele já vem com uma proporção pronta. Então, o Componir ele tem mais ou menos, em média, uma proporção de 80% no central, que seria o intermediário ali, né? A outra parte importante também do sistema Componir é que ele já vem em proporção áurea. Então, o incisivo central seria o dente que tem 100% de visualização, o lateral tem 61,8% dessa visualização do sistema do central e o canino 38,2%. Né? Vai diminuindo à medida que a gente vai chegando mais para trás, por isso forma o corredor bucal também. Então, quanto mais para trás a gente vai chegando, os dentes vão em proporção áurea desaparecendo, né? Então tem toda essa proporcionalidade aí que a gente tem que levar em consideração. Tá? E aí vem o planejamento. Então a gente tem feito muito os casos, né, e fotografando, e a gente faz essa sequência fotográfica, então, do paciente sério, paciente com a boca entreaberta, com um sorriso e um sorriso grande. Tá? Por que a gente pede isso? Para a gente ver, inclusive, como que o lábio, como que é o suporte labial. Então, dependendo do suporte labial, às vezes eu penso que tem que desgastar o dente, não, tem que acrescentar dente ao paciente. Então, tem que saber como é o suporte labial do paciente. Tá? E aí, essa paciente, ela veio buscar um tratamento com a gente porque ela tem tetraciclina. Tá? E aí, quando você analisa essa paciente de imediato, você percebe que é um caso perfeito para o Componir. Ela tem os dentes retos, então, ou seja, ela tem uma alteração não de forma, mas de volume, e tem uma alteração de cor, que isso muito chateia a paciente. Né? É isso que ela buscou o tratamento. Quando a gente
olha mais internamente, a gente prova com a escalinha da Componir e vê que o dente dela é o dente M. E se vocês notarem, olha como é perfeito. Até na cervical a gente não precisaria ajustar quase nada ou nada. Então parece que o dente Componir foi feito para ela. Quando a gente coloca o Componir em posição, que é até interessante ter no consultório, em estoque, para provar lá na hora e mostrar para o paciente, quando você coloca em posição, ele fica perfeito também no dente do paciente. E mais importante, ele já começa a mascarar aquela cor que ela é insatisfeita. Mas aí é que é importante do planejamento. Apesar de ela estar perfeita para o material, ela apresenta um problema oclusal que eu não vou poder fazer. Ela tem uma mordida cruzada posterior ali e não dá para eu fazer o tratamento agora. Ela tem que ser encaminhada ao ortodontista. Então, o que é importante não é só pensar no sistema, como fazer, mas pensar não só na estética, né, mas na função também. Então, essa paciente, olha como que é a mordida dela. Ó. Quando dá um sorriso, é totalmente diferente. Inclusive, a musculatura dela é diferente. Essa musculatura dela aqui é mais hipertrofiada do que essa pela hiperfunção que ela está fazendo de um lado e não do outro. Então, entendam que, ainda que a gente busque estética, a função é primordial, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. E essa paciente não foi feito o sistema até que ela execute a ortodontia dela. Tá? Mas vamos passar para os casos que realmente foram feitos, então. Então, o primeiro caso é a Eduarda. Eduarda é uma modelo fotográfica lá em Manaus e ela tem múltiplos diastemas. Tá? E esses diastemas chateavam muito ela porque ela falava que não conseguia fazer nenhum trabalho fotográfico que não fosse infantil. Porque todos sabem que o múltiplos diastemas trazem uma infantilidade à pessoa, ao sorriso da pessoa. Né? E aí a gente, tudo bem, eu falei com a Eduarda, o único problema que eu vejo no seu caso é esse lateral que tem uma giroversão e está vestibularizado. Tá? O 22. Né? Eu falei, e aí você precisaria de uma ortodontia. Mas como muitos pacientes preferem não fazer ortodontia, porque já vieram de uma experiência anterior e não querem mais repetir a experiência, a gente tenta convencer, mas nem sempre convence. Eu falei, então tudo bem. Você perceber aqui, ó, nesse slide aqui, como está vestibularizado esse lateral dela. Né? Aí eu falei, não tem problema nenhum, a gente pode fazer, mas vai ser necessário um desgaste maior. Tá? E aí a gente selecionou para ela a escala M. Tá? Então, do 13 ao 23, na verdade o dela foi do 12 ao 22, a gente fez de lateral a lateral, não incluiu o canino no caso dela, e aí foi com a escala M, tá? O dente do tamanho M. Marcamos com um grafite onde são os ângulos ali para nós removermos, e no lateral, onde vai ocorrer o maior desgaste, né? Porque está vestibularizado. Okay? Então, com uma ponta fina também, porque o desgaste é mínimo, é só para tirar uma báscula que fica a faceta, só para tirar aquele ângulo vivo. Com uma ponta fina já fizemos desgaste, só no lateral que foi um desgaste maior, como pode ser visto aqui. Ó. Então, no lateral, a mesial dela foi desgastada consideravelmente, já que ela não queria fazer ortodontia. E aí passa para o isolamento absoluto. Essas facetas, como eu falei para você, ela vem com polimento já de indústria, a gente não deve, não é que não possa, não deve tocar na face vestibular dela para não perder o polimento, senão depois você vai ter que dar o polimento e aí perde um dos sentidos do sistema. A outra coisa é que não se toque na incisal delas, porque a incisal também já vem com um formato anatômico adequado. Então, se você mexer na incisal, você pode acabar perdendo aquela anatomia já pré-fabricada. Então, é importante, se tiver que fazer algum ajuste, que seja feito na cervical. Tá? E aí você pode triangular o dente, pode diminuir o dente, pode fazer o que quiser, mas que seja na cervical. Tá? Normalmente, a gente coloca em posição e marca com uma caneta permanente a região que a gente vai desgastar. E com disco de lixa, né? Esse disco de lixa vai lá e desgasta a região que você deseja. Tá? Então, foi feito assim nesse caso também. Fizemos a inserção do fio. Também vale ressaltar que, nesse caso, como é uma região antero-superior, nem o isolamento absoluto seria obrigatório. Né? Se você mantiver um controle do campo, é mais importante que o controle da saliva seja absoluto do que o isolamento. Né? Então, o importante, se você conseguir manter aquele ambiente seco, é o que importa. A gente faz o isolamento porque é questão de fotografia, fica mais bonito, enfim, e é uma proteção também para a gente. Tá? Mas ainda colocamos o fio mesmo assim. Tá? Hoje eu não colocaria o fio, eu colocaria o fio depois do condicionamento ácido.
Porque toda vez que você coloca o fio e condiciona, você está expondo a raiz também ao condicionamento. Uma parte pode ter uma exposição de cimento ali. E aí isso pode trazer uma sensibilidade ao paciente. Então, idealmente, a gente faz condicionamento ácido, depois insere o fio e aí passa o adesivo. Tá? Só para uma proteção do paciente mesmo. E aí foi a inserção do fio. Também outro passo importante, sempre que for inserir o fio, comece pela papila. Tá? Porque na papila tem a maior quantidade de tecido e é ali mais fácil de aprisionar o fio e seguir a sequência toda. Tá? Então vai inserindo o fio, o retrator, e aí passa para a aplicação. A sequência de execução dela é a sequência de uma resina composta. Ela é uma faceta de resina composta. Portanto, nós vamos seguir a sequência de uma restauração de resina composta. Então, a hibridização, né, condicionamento ácido. Tá? Lava, seca, lava pelo dobro do tempo, seca e aplica o adesivo. Tá? Aplicou o adesivo, jogou um jato de ar, depois polimeriza o adesivo. E a faceta? Então, a gente fez o tratamento do dente. O que é o tratamento do dente? Aplicação do ácido, lavagem, secagem, adesivo. A secagem é super favorável porque a gente está trabalhando com esmalte, então pode secar à vontade. Aplica o adesivo, seca, evapora o solvente, polimeriza. Enquanto isso, na peça, se você não mexeu em nada na peça, é só aplicar o adesivo, porque ela já vem pré-tratada. Mas como normalmente nós manipulamos a peça, colocamos no dente, e aí dá uma engordurada na peça, a gente aplica um ácido só como uma forma de descontaminação, e assim depois seca e aplica o adesivo. Tá? Então aplica o adesivo, ela já vem com micro retenções, essa peça. Tá? E aí aplica a resina, ou no dente, ou na faceta, ou em ambos. Normalmente eu aplico no dente. Tá? Outros aplicam na faceta direto, e aí leva a faceta ao dente. Eu aplico no dente, espalho como se fosse fazer uma restauração de resina composta, tá? Como se fosse fazer uma faceta direta. Então espalhei a resina, e aí levo a faceta em posição e removo o excesso. Antes de polimerizar, eu removo o excesso. Tá? Normalmente eu uso essa espátula aqui, que é a Almor, pode ser de qualquer marca, normalmente a gente usa da Golgram, então a Almor da Golgram, porque de um lado ela tem uma lança e do outro ela tem uma parte chata para aplicar a resina. Tá? Então a faceta já em posição, já removido o excesso, polimerizada, protejo ela e vou para o dente vizinho, então para realizar a outra faceta. Faço a mesma sequência, ácido, adesivo, aplicação da resina na faceta, já passei o ácido e o adesivo, e pressiono a faceta contra essa resina que está no dente. E depois vou lá e removo o excesso, e assim sucessivamente, né? Vou aplicando dente a dente. Tá? Até que a gente tem o caso ali imediato, ainda com o fio retrator a ser removido. Tá? E aí, como a Eduarda era antes, com os múltiplos diastemas dela, como ela fica depois, né, do tratamento. Tá? Então, a faceta é a M, né, que a gente usou nesse caso. A gente consegue ver o perfil de emergência aqui do dente saindo, a faceta, a textura da faceta, né, a borda incisal, como ela tem uma anatomia adequada, e o polimento que ela tem. Né? Então, a gente tem uma anatomia e um polimento altamente favorável. Então, como ela era antes, olha aquela dente vestibularizado, né, um lateral vestibularizado, que a gente consegue voltar ele para o plano. Tá? E aqui os diastemas já fechados. Tá? Então, esse é o caso da Eduarda, né, como ela era antes e como ela ficou no final. Então, Eduarda finalizada. Vamos passar para o próximo caso, então. Esse aqui é o Júnior. O Júnior é um mister, né, lá em Manaus. É o Mister Turismo de Manaus, do Amazonas. E ele vinha também com algumas restaurações de resina e desgaste também nos dentes. Então, ele também procurou a gente para fazer um tratamento estético. A gente tem feito como rotina também a gravação de vídeos dos pacientes para a gente ver a dinâmica do sorriso dele. Normalmente, quando você pede para um paciente sorrir naturalmente, ele nunca vai conseguir sorrir naturalmente. Se eu pedir para você, dê um sorriso, você não vai fazer esse sorriso natural. Você vai fazer um sorriso sem graça, tímido. E aí, com isso, a gente começou a filmar os pacientes para que se consiga ver como ele interage mesmo, o lábio, os dentes, para a gente ter o natural dele. Então, a gente tem feito isso. E aí, prova nele, né, aqui o dente L. Então, a gente consegue provar no paciente que esse dente aqui é o L. Ó. Vê que nas proximais ficou exatamente do mesmo tamanho do dente natural dele, mas a gente vai ter que aumentar na incisal.
tá? Aumentar aí uns 2, 3 milímetros. Okay? A gente consegue ver aqui. Ó. O que ocasionava nele um sorriso invertido, né? Que ele tinha um central mais baixo do que os caninos. E aí ficava com aquele sorriso reto, um sorriso invertido, não tinha curvatura do sorriso. Tá? E aí passa para o isolamento e vamos remover as resinas antigas dele. Tá? Tem um videozinho aqui para mostrar para vocês. Então a gente passa, pode ser com disco diamantado, pode ser com ponta diamantada, enfim, a maneira que você quiser. Tá? Mas o importante é remover essas resinas, tá? Antigas, que não estejam bem adaptadas. Se for uma resina que você saiba que está bem adaptada, pode ser mantida, se não for atrapalhar em nada. Mas nesse caso a gente queria abrir um diastema nele para poder facilitar a técnica. Tirando um pouco de volume ali no lateral, tá? Porque também se a gente tiver com um volume diferente dos diversos dentes, na hora que eu colocar a faceta, ela tem uma espessura, né? E aí ela pode sair do plano, né? Da inclinação dos dentes ali. Então, pode tirar um pouco do volume também do dente. E aí provando a faceta agora. Então, a gente pegou a faceta L e provando no paciente. Essa aqui é a L Bleach. Tá? Então é para dentes clareados. E aí fazendo a prova das facetas. Então coloca em posição, né? E avalia se essas facetas estão adaptadas, se vai ter que fazer algum ajuste na cervical, né? Se tiver que fazer, que faça agora, antes de qualquer condicionamento. Tá? Então, posicionando ali, vendo se é essa mesma faceta adequada para o caso. E aí, estando tudo pronto, provado, é essa faceta, é essa cor, é tudo isso, a gente vai, então, fazer a hibridização do caso. Né? Então, vai condicionamento ácido e adesivo no paciente. Então, faz o condicionamento ácido, lavagem daquele ácido, né, pelo dobro do tempo, e aí aplica o adesivo. Tá? Evapora o solvente e polimeriza. Tá? Isso aí é uma sequência que todo clínico consegue fazer, né? Uma sequência de resina composta. Agora, um passo importante nesse condicionamento é que seja condicionado também a palatina. Porque como você vai colocar uma faceta, principalmente nesse caso que ia ter aumento incisal, a gente vai colocar um pouco da resina pela palatina. Então é importante que o ácido vá na palatina também e a aplicação do adesivo idem, né? Então a gente tem que fazer a aplicação dos dois. E aí a polimerização. Tá? Então já inseriu a resina aqui e a faceta indo em posição, tá vendo aqui, ó? Então a resina já está no dente e a gente levando a faceta em posição e comprimindo essa faceta. Tá? Aqui é a outra ponta da espátula Almora, a parte chata, que a gente espalha a resina e depois leva a faceta em posição. Tá? E aí vem no kit, se você comprar o kit completo, ela vem com essa ventosa, com essa espátulazinha que você consegue levar a faceta em posição. Tá? E aí depois que remover o excesso, polimeriza e tem a faceta pronta. Então vamos ver o vídeo como é. Então já fez a hibridização, está colocando a resina Brilliant. Outra coisa também, por que usar resina Brilliant? Porque ela tem um índice de refração igual da faceta, né? A faceta é feita com a Brilliant. Não é que você não possa fazer com outra resina. É que o risco de ficar uma interface aparente com outra resina é maior. Quando você usa a Brilliant, que é a mesma resina que é feito o sistema, você tem certeza que não vai ter essa interface, porque ela é o mesmo índice de refração. Então, essa é a vantagem. Tá? Então, aplica o adesivo, seca, leva em posição, tá? Pressiona aquela faceta contra a resina que já está ali, e aí vai extravasar o excesso pelas laterais. Na hora que extravasar os excessos, vem com uma espátula naquela forma de lança e vai removendo o excesso. Tá? Normalmente eu coloco a outra faceta só para me guiar, para ver se ela está na posição certa, para não invadir a linha média, não botar a inclinação errada. Então, ou faz as duas ao mesmo tempo, que também é outra técnica, ou se fizer uma, sempre coloca a outra para te servir como guia. E aí vai removendo o excesso, tá vendo ali, ó? Então, com uma espátula, essa forma de lança, né, a gente vai removendo o excesso. O interessante da resina Brilliant também é que ela tem uma consistência bem adequada para esse caso. Porque você coloca ela e a faceta não escorre, a resina tem uma consistência boa para isso, para você colocar e manipular a faceta para onde você quiser. Onde você tocar, ela vai ficar. Ela não vai ficar escoando, escorrendo,
ou mudando de posição. A faceta, na hora que você colocar a faceta e jogar um pouco mais para a direita, ela vai ficar na direita, porque a resina Brilliant tem essa característica. Tá? E aí o caso finalizado, né, imediatamente, deixa eu voltar um slide. O caso finalizado imediatamente, a gente consegue perceber excesso de resina, né, natural, e aí agora a gente vai dar o acabamento de polimento. Tá? Então, como é o acabamento de polimento? É um acabamento de polimento de resina composta. Então você vai passar pontas diamantadas, borrachas, tá? Isso aí é o acabamento que vocês têm já. E aí o caso do júnior finalizado, né? Então muda completamente a estética do paciente. Tá? E aí a dinâmica do sorriso dele. Antes ele quase não aparecia dente ao falar e agora já consegue enxergar um pouco de dente, né, do paciente. Tá? Outra coisa interessante, por que tem essa foto aí? Essa aí é Eduarda e o Júnior. Eles começaram a namorar depois que a gente fez as facetas. Então é só uma... Por que acontece? Consultório às vezes tem essas coisas, né? Esbarrou, tinha água, bebendo água, esbarrou um no outro e começou a namorar. Por que eu boto essa foto? Porque muitos colegas, principalmente especialistas, né, vêm falar comigo, pô, Leandro, por que está falando da companhia? Você consegue fazer uma restauração de resina muito melhor do que essa, um polimento tão bom quanto... Para que você tem a necessidade de usar a companhia? Eu falo, primeiro assim, que eu não consigo dar o polimento que a companhia tem. Para começar a conversa, eu não sou tão bom assim a ponto de dar um polimento melhor do que a própria indústria dá. E segundo, como eu disse no começo, né, você tem uma possibilidade que alcance todos os dentistas, não só o especialista, o mestre, o doutor. Então, se eu consigo que o meu colega de qualquer região do Brasil ou do mundo consiga fazer a mesma técnica que eu faço, isso que é importante para a odontologia, que todo mundo tenha acesso àquilo, não meia dúzia de pessoas. Né? A outra coisa também que me abordam muito é falando que mas todo mundo vai ter o sorriso igual. Esses dois não se importaram em ter o sorriso igual, inclusive namoraram. Isso é o de menos. E também não se enganem. Muitas vezes o técnico que você trabalha e faz uma faceta de porcelana, ele tem uma forma já pré-formada na cabeça, ele vai seguir aquela mesma forma. São raros os técnicos que personalizam exatamente o seu trabalho. Então não se iludam com isso. Porque eu estou mandando para o laboratório e vai ser um trabalho ultra personalizado. Não, o técnico já tem um dente eleito na cabeça dele que ele sempre vai fazer o mesmo formato. Além disso, você consegue personalizar essas facetas. Pela cervical eu consigo triangular, deixar ele mais quadrado, mais oval, enfim. Você consegue dar uma característica do paciente a essas facetas também. Tá? Era só para mostrar que ninguém está se importando se está com o mesmo dente ou não. O importante é que esteja bonito. Né? E esse caso é da Mariana. A Mariana chegou no consultório querendo fazer lente. Só que ela tinha os dentes muito vestibularizados. Não que fosse ruim para ela, porque dava um suporte labial interessante a ela. Mas não dava para desgastar tanto os dentes dela, né? A ponto de fazer uma lente ou uma faceta. A lente não dava de qualquer maneira, porque eu teria que desgastar muito. Tá? E aí, como ela queria um tratamento estético, é importante também ressaltar que para todo o tratamento estético, é interessante que seja feito o clareamento inicial. Não que seja obrigatório, mas o clareamento vai trazer um benefício, a facilidade na escolha de cor e seleção de cor, a saturação do dente. Né? Então, eu consigo equalizar aquele dente para tornar mais fácil o tratamento estético. Tá? Então, como a gente tem feito o tratamento estético? A gente tem usado, independente do gel clareador, mas a gente tem feito para evitar o principal problema do clareamento, que é a sensibilidade, a gente tem usado muito nitrato de potássio, prévio ao clareamento, então 10 minutos, aplico o nitrato de potássio, para evitar essa sensibilidade. Né? O nitrato de potássio, como é o único material hoje que atua diretamente no nervo, né? O potássio vai lá despolarizar o nervo, então a gente tem usado bastante ele. Tá? Depois que fez a aplicação dele, esperou 10 minutos, remove todo o gel, não precisa lavar, só remover, secar bem o dente, e aí faz a aplicação da barreira gengival. Né? A aula não é de clareamento, mas é interessante porque no caso a gente usou o clareamento com essa tentativa também de equalizar a cor dos dentes. Né? Professor, posso te fazer uma... Pode fazer a pergunta aí, tem uma pergunta. Camila da Hora Barbosa. Nesse caso desse paciente homem, você acrescentou resina na palatina. Por que em sisal? Por que em sisal foi aumentado?
foi aumentada, certo? E quem tem bruxismo? Aí o Hilton já perguntou. E a Regina, teria como repetir o nome do instrumental? É vendido avulso ou só em kit? Perfeito, então vamos lá. Primeira... Mais uma. Onde comprar e se mancha como resinas normais? A Tanúbia perguntou. Então vamos lá, primeira pergunta. Se aumentou em sisal e botou pela palatina. Sim, naquele caso do Júnior, a gente colocou resina pela palatina. Vai aparecer um outro caso que eu vou mostrar a colocação da resina pela palatina para vocês entenderem. Mas teve que aumentar aquele dente porque a proporção, lembra? Proporção altura-largura. Então eu não tinha uma proporção altura-largura ali adequada. Então eu tive que aumentar para deixar 80% o dente dele. Ele tinha um dente quadrado, eu tinha que deixar um dente dele retangular. Tá? Então, por isso que a gente teve que aumentar. A outra... e quem tem bruxismo? Na verdade, quem tem bruxismo parece que é um castigo que a gente não possa fazer nenhum tratamento. Se o paciente tiver bruxismo, independente do material que você coloca, ele vai quebrar, ele quebra até dente, né? Então, independente do que você vai colocar, ele vai quebrar. E aí o que você faz? É placa. Até hoje, a única coisa que vai solucionar, ou pelo menos remediar, é a placa. Tá? Meio relaxante. O instrumental é a Almor, é A-L-M-O-R-E. Ele vende separadamente. Tá? A Golgram vende, outras empresas vendem também. Esse material ele se mancha, se ele é durável, se ele resiste. Então, a ideia é a seguinte, ele é uma resina composta, mas com um polimento de químico, né, um polimento industrial. Então, ele mancha, obviamente, ele pode manchar, mas não como uma resina composta. Então, o que a gente imagina é que ele vai durar, no mínimo, como uma resina composta, mas a gente acredita que ele vai durar mais do que uma resina composta. Ele seja um intermediário realmente entre uma faceta cerâmica e uma faceta de resina direta. Manchar ele pode manchar, mas demora mais tempo do que uma resina normal. E onde comprar é em Dental. Aqui no Rio de Janeiro, qual é a Dental que está fazendo essa venda? Na promoção aqui, pode ligar direto para representante, a gente pode direto com a Coltene. Quem está assistindo o curso, então, depois no final a gente repete o telefone da representante, que pode ligar direto para ela, que ela está fazendo um preço promocional do kit. Perfeito, obrigado, Altair. Tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para a aula. Então, o clareamento foi isso. A gente usou ali o sistema Blue, né, da FGM. Então, ele vai ficar 45 minutos direto. Ele, como apresenta cálcio, também apresenta menor sensibilidade nos pacientes, mas mesmo assim a gente usa o nitrato de potássio para dar uma diminuída nessa sensibilidade. Nesse caso, lembro que eu falei que ela tinha um dente vestibularizado, né? Então, a gente, em parceria com o Dr. Celso, lá de Manaus também, Dr. Celso Cavalcante, o Tinoco, como ela é uma paciente com uma estética muito exigente, ela não queria botar o aparelho convencional. Então, a gente recomendou para o Dr. Celso para fazer o Invisalign. E o Invisalign trabalha como um planejamento digital, né? Então, tem o caso do paciente e como ele deveria ficar. Então, através do sistema lá do Invisalign, do programa deles, a gente consegue perceber as mudanças que devem ocorrer. Então, ó, como a gente quer que ela fique e como ela era. Então, ela tinha diastemas, tinha um dente mais vestibularizado, e a ideia é que ela volte, feche os diastemas e alinhe melhor esse caso. Tá? No inferior também, ela tinha os diastemas, como pode ver aqui, vestibularizado, e a gente quer trazer ele mais para o arco de novo. Tá? Então, a ideia do Invisalign foi essa, desvestibularizar um pouco o dente. Ela tinha um suporte labial bom, mas se eu fosse preparar, eu ia desgastar muito o dente. Então, eu trouxe mais para trás, já que ela tinha diastema, eu voltei com o Dr. Celso, na verdade, voltou com os dentes dela um pouco para lingual, fechou os diastemas e agora a gente vai acrescentar novamente. Tá? Então, essa é a ideia do Invisalign aí nesse caso. Tá? E aí ela voltou, já na última placa do Invisalign, com a posição ideal que a gente queria. Então, a gente começou o tratamento da Mariana aí. Tá? Então, a plaquinha do Invisalign, né? A última que ela apresentou. E aí, na hora de selecionar o dente, então, com a escala, a gente selecionou o dente L. Tá? Então, faz isolamento. A gente tem feito muito isolamento rasgado, por quê? Esse isolamento rasgado, a gente isola tudo para trás e rasga só a região que a gente vai trabalhar, para poder ter uma visualização estética do tecido também. É muito importante para mim que eu consiga ter essa visualização dentro gengival, essa estética rosa e branca. Então, por isso que a gente faz esse tipo de isolamento, para não perder aonde está o tecido exatamente. Então, provando a faceta ali, ó,
a bleach também, tá? E vendo se ela está adequada realmente. E aí segue a sequência, né? Condicionamento ácido, seca, não tem problema, é esmalte. Passa o adesivo e aplica a resina. Aplicou a resina, leva a faceta, vai sobrar o excesso e a gente remove o excesso, então, com a espátula Almor lá, ó. Nesse caso aqui foi até uma... Não foi a Almor, mas foi uma espátulazinha, uma faquinha de cerâmica que a gente usa também para fazer resina. O protético usa para cerâmica, para fazer o cutback. Então, a gente está usando ali para fazer a remoção da resina. Tá? Mas a Almor serviria do mesmo jeito. E aí a faceta do 21 realizada. Tá? Protege o 21 e aí começa no 11. Né? Então, aplica a resina de novo, espalha a resina. Está vendo que o caso se repete, né? Uma técnica muito simples. Então, não tem muito erro. Tá? E aí aplica a faceta, vai sobrar excesso na lateral. É importante que seja visto esse excesso. Né? E aí você remove o excesso antes de polimerizar. Tá? Então, lateral como era, né? E como com a faceta ficou ainda com excesso, obviamente. E aí a gente vai remover. Tá? E aí o caso da Mariana finalizado, com as 6 facetas. Então, como ela era inicialmente, como ela ficou ao final. Tá? Resultado muito satisfatório numa manhã, né? Tá? Canino a canino. E aí vem o caso da Nairala. A Nairala ela apresentava múltiplas restaurações de resina, mas também algumas lesões cariosas, inativas já, mas com cavidades ainda. Né? Então, a gente tinha o trabalho também de remover essas cavidades, essas cavidades. Então, nesse caso, a gente pode ver ainda a mancha, tá vendo? Um manchamento, uma lesão no pré-molar, inativa, mas tem a cavidade, resina nos centrais, resina nos laterais. Tá? Além disso, uma desproporção também gengival. Então, a gente tinha que partir para a cirurgia periodontal primeiro. Então, a professora Adriana Queiroz, parceira nossa também, que faz nossas cirurgias periodontais, foi lá e começou a fazer a mensuração, né, para ver até onde vai o osso da paciente. E aí, medindo por dentro, intrasucular, usando essa medida por fora. E legal também que a gente começou a utilizar é a própria carta molde, a própria plaquinha para escolher o tamanho, usando como guia também para a cirurgia. Já que a gente vai usar a faceta desse tamanho, a gente começou a colocar ela também em posição para marcar aonde a gente quer fazer o corte do tecido, como se fosse um guia cirúrgico. Né? Então, a gente está usando também como guia cirúrgico em alguns casos. E aí marca onde a gente vai fazer o corte. Então, tem os pontinhos aqui até onde a gente tem que tirar o tecido. E aí faz a incisão e a remoção do colarinho. Né? Tá? E aí depois sondando para ver onde está o osso, se vai precisar remover o osso ou não. Tá? A câmera aqui está desesperada porque ela não é dentista e está com a mão na boca. Ai, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, tá? Mas não dói nada não. Tudo anestesiado. Está suando frio aqui já. Tá? E o inferior dela também. Aí o inferior dela já é um outro caso. Tem núcleos metálicos, provisórias antigas, enfim. Vai ter que fazer outros sistemas, mas a gente também fez a cirurgia no inferior dela, a professora Adriana. Tá? Adriana Queiroz. Então, marcando. Fez a incisão, removeu o colarinho e depois sonda. Né? Então, logo após a cirurgia, o caso dela. Né? Então, aumentou o inferior e o superior. Tá? Então, depois de 45 dias, com o tecido já cicatrizado, ela volta nesse estado para a gente. Então, aqui cheio de resina na vestibular, uma vestibularização também dos dentes. Né? E aí a gente parte o quê? Para o preparo desse dente. Então, a gente usando uma ponta diamantada conservativa da DH Pro, tá? Que já vem com esses anéis que dão 0,3 milímetros de desgaste. Então, a gente começa a fazer o preparo na cervical, no terço médio. E aí, quando a gente remove toda aquela resina, faz o preparo, a gente consegue perceber exatamente no dente vizinho, ainda que aqui menos desfocado, você consegue perceber a linha que une a resina e o dente. Né? Então, olha o tanto que ela tinha sido acrescentado de resina no dente dela no passado. Né? Tá? Então, a gente removeu praticamente resina, claro que desgastou um pouco de dente, mas removeu praticamente resina e tirou um pouco dessa vestibularização do dente dela. Tá? E aí os dentes preparados, com fio ali. A prova da faceta, então veja aqui nesse caso, ó, do 21,
que a gente consegue perceber bem aqui. Como a faceta está cobrindo o tecido, então nessa região a gente vai desgastar a faceta e adaptar o paciente. Tá? Tá? Como pode ver ali, ó, a marcação, tá vendo? Então, tudo isso aqui para cima a gente vai desgastar. Tá? Vai tirar porque está cobrindo o tecido, está em excesso essa faceta. Tá? E aí não faço pela incisal. Se eu não fizer isso antes e levar a faceta, quando eu for olhar, o dente vai estar muito comprido. E aí eu vou ter que desgastar a incisal. Então, tem que ser visto isso antes. Tá? Aqui a gente está fazendo também provando com uma resina composta. A gente colocou, tá vendo o excesso aqui saindo? Então, a gente colocou uma resina composta em posição para os dentes ficarem em posição, para a paciente se ver também, e até para testar a cor, se aquela cor está adequada ou não. Então, dá para fazer isso também. Só coloque um isolante para não grudar de vez. Né, aqui. Tá? Então, paciente isolada, dentes preparados, aquelas lesões que eu falei, tá? Já foram removidas ali. Então, condicionamento ácido. Aplicação do adesivo. E aí, na faceta, já foi condicionado ácido também, e faz a aplicação do adesivo também na faceta. Tá? E aí, leva a resina composta em posição, bota a faceta, remove o excesso, faz no 11 também, no 21, no 11. Polimeriza por todas as faces. Tá? E aí vai para os laterais, enfim, você pode também, isso depende da sua técnica, você pode fazer de canino a canino, condicionar tudo, passar adesivo em tudo e fazendo tudo ao mesmo tempo. Tá? Só é mais difícil porque quando eu faço dente a dente, eu consigo remover o excesso proximal, que me facilita muito, e preencher algum espaço que tenha ficado. Se eu colocar tudo de uma vez, depois eu vou ter que ficar com um trabalho muito grande nas proximais. Tá? Então eu gosto de fazer de 1 a 1, tá? E aí os laterais. E aí depois terminou os laterais, a gente fez os caninos. E aí percebam nesse caso que a gente fez de canino a canino, mas depois a gente acrescentou o pré. Então ao final, vocês vão ver o pré também, tá vendo? Então esse foi o primeiro caso que a gente incluiu o pré. As facetas vêm de canino a canino, do 13 ao 23. Mas como a gente considerou que a face vestibular do pré-molar é semelhante à do canino, a gente adaptou esse dente, o canino, ao formato de um pré-molar para também fazer essa faceta do pré-molar. Tá? Então, esse é o caso da Nairala, terminado, né, imediatamente. Como ela era antes, né, cheio de resinas, e como ela ficou depois. Então, a gente consegue ver que também esse dente tem texturas. Né? Tá? Não é... Então, a Nairala antes da cirurgia, depois da cirurgia e ao final. Tá? Então, ela antes... já depois da cirurgia e ao final, né? No caso aí 7 facetas. Então, como ela era no início e como a Nairala terminou o caso dela com as facetas Componir, né? Isso a gente terminou também em uma manhã, né? Se terminaria isso aí. Demoramos 4 horas para fazer o caso completo, tá? Na verdade, foi 2 etapas porque esse caso foi feito ao vivo num curso. Então a gente fez lateral lateral e no outro dia fez canino, mas demorou 2 horas no curso e 2 horas depois. Então no total daria 4 horas mesmo. Tá? E incluindo o pré-molar também. Né? Tá? Então, um caso feito com o sistema Componir associado a Brilliant, né? Que é a mesma resina das facetas. E aí um último caso é o caso do Mauro. Como eu falei, aquela sequência de fotos, né? Então, paciente sério, paciente sorrindo maior. Né? Então, o Mauro, o que ele tem? Ele tem uma erosão na vestibular, ele tinha um desgaste vestibular, tinha resina também inadequada, e aí a gente tem que fazer a prova, então, dos dentes. Né? Então, como eram os dentes, lateral cheio de resina, a mesial do central com resina também composta. Avaliando a cor, ele foi feito clareamento também nele anteriormente. Tá? E aí selecionamos as facetas dele. Então, o Mauro... a gente tinha selecionado do 13 ao 23. Durante a execução, a gente achou também que não precisava fazer os caninos. Que o canino a gente ia fazer posteriormente só de resina Brilliant. Porque, na verdade, o canino dele não precisava vestibular, só precisava a ponta incisal. Então, a gente selecionou esses 6, mas no final fez do 12 ao 22. Tá? E aí, nesse caso, a gente usou a transparente, não usou a bleach, foi a transparente. Que a gente julgou também o caso dele de um caso de baixo valor, então a gente achou que a transparente ficaria melhor. Então, isolamento do paciente. Tá? A prova do dente, então o dente dele era o L também. Grande parte dos nossos pacientes, eu nunca usei nem extra G e nem P no superior. Então,
Então, grande parte dos nossos pacientes ou usa L ou usa M. Então, se tiver que... inclusive, é o que vem no kit, né, Michele? É o que vem no kit, é o M e o L. Então, se tiver que comprar para o consultório, para manter em estoque, que eu acho interessante, eu indicaria o M e o L, tá? Os tamanhos M e L. E aí faz uma remoção, uma pedra montada da DH Pro também, só para remover resina, para desgastar o mínimo de esmalte. Então, ela desgasta bem a resina, mas o esmalte ela preserva um pouco. Tá? E aí provando, vendo também lateralmente como fica a adaptação, né? Tá? E aí faz esse condicionamento ácido, seca o esmalte, passa o adesivo, né? Protege o dente vizinho com uma tira de poliéster, passando adesivo para não unir um dente ao outro, tá? Dos dois lados. Polimeriza, aplica a resina, então com aquela espátula que eu falei, a Almor, espalha a resina como se fosse fazer uma faceta mesmo de resina composta e leva a faceta em posição. Na hora que eu levar a faceta em posição, eu posso vir com o dedo ou com o instrumental, pressionar essa faceta para que aquela resina espalhe. E aí é o excesso que sobra, a gente remove com a espátula depois. Tá? Então, ó, com a espátula ali, a gente vai removendo o excesso, tá? E aí depois a gente dá o acabamento e polimento. Então, tá tudo bem, está em posição, removeu o excesso, agora polimeriza. A gente consegue ter uma vista proximal, né, de como fica a faceta, claro, com excesso ainda. Foi recém-colocada e polimerizada. E aí parte para o dente vizinho, que já está também hibridizado. A gente aplica a resina composta, espalha e aplica a faceta. Tá? Então protege o dente vizinho para não unir também. E vai removendo o excesso. Se ficar alguma falha proximal, vai fazer como uma resina composta. Pega uma tira de poliéster, coloca a resina e vai tracionando essa tira, né, para comprimir o dente. Então, parte para o lateral, condicionamento ácido. Tá? Lava, seca, aplicação do adesivo. Coloca a resina em posição, espalha a resina e leva a faceta. Tá? Então, o caso já de lateral finalizado, né? Então, com bastante excesso ainda. E aí depois já com imediato, né, sem isolamento. Tá? Então, como ele era antes, como ele ficou depois. E aí já com acabamento e polimento. E aí o caso do Mauro, né, finalizado. Então, a gente fez de lateral a lateral e depois a gente fez só a ponta do canino dele. Tá? Então, vou apresentar agora um vídeo que vai resumir essa aula. É a sequência completa do caso. Tá? Então, o que a gente explicou até agora, da seleção da matriz, do tamanho, o preparo, condicionamento, enfim, toda a sequência do caso vai ser apresentada agora num vídeo. Eu vou falando durante, o vídeo tem uns 10 minutos mais ou menos, eu vou falando também durante. E se tiver alguma pergunta, também já pode ir fazendo, que a gente vai respondendo no meio do vídeo. Tá? Então vamos lá passar. É um caso feito lá na Única também, pela equipe da Única. Tá? E aí a prova do tamanho, né, da faceta. Né? Depois a gente provou a faceta, selecionou a faceta, nesse caso foi a L transparente. A gente vai fazer o preparo do caso. Então, como a gente está trabalhando com odontologia minimamente invasiva, quanto menos esmalte a gente desgastar, melhor. A gente quer preservar o esmalte. O esmalte é um substrato que a gente confia na adesão. Né? Então, a gente remove o máximo de resina que tenha e preserva o máximo de esmalte. Tá? Então, provando de novo. Marco as áreas que está causando báscula, tá vendo? Tem vários ângulos ali, então tem que remover esses ângulos, deixar o mais plano possível. Tá? E vou removendo. Tá? O caso do Mauro já é um dente que veio preparado pela erosão. Ele já tinha, se vocês perceberem na cervical, já tinha um preparo prévio ali, um término cervical. Né? Então, facilitou também. Tá? Tirando um pouco da vestibularização desse lateral, para a faceta não ficar muito vestibularizada. E aí prova. Tá? Então, adequando o dente também às facetas. Tá? Tá vendo? Marcando os ângulos. E aí a gente vai aplanando o dente, né? E vai dando o acabamento também necessário. Vai provando. Pode provar todas as escalas ao mesmo tempo.
tá? Vendo se vai ficar adequado, que vai ter que desgastar. Remove aquela resina ali na mesial. Mais uma vez, eu uso muito o disco diamantado, mas não precisa ser o disco diamantado, pode ser a ponta diamantado, enfim. Pode ser uma tira de lixa. Aí a técnica que vocês estão acostumados no consultório, né? Tá. Outra pergunta que fazem muito também é se precisa abrir o espaço interproximal. Não precisa. Tá? Não precisa ter a abertura do espaço interproximal. Nesse caso eu fiz porque tinha resina ali na proximal, então eu não queria aquela resina que ele estava. Queria remover a resina dele antiga. Tá? Para não correr nenhum risco. Então eu removi a resina que ele tinha. Tá? E aí com isso abri o diastema que ele tinha no passado. Então dando um polimento no preparo, né? Hoje em dia, quanto mais polido o preparo, melhor. E aí começa a hibridização. Então, condicionamento ácido. Tá? Lembrando de condicionar a palatina também, porque, principalmente nos casos que a gente vai fazer aumento, acaba pegando resina na palatina também. Então, é bom fazer o condicionamento ácido da vestibular, mas pela palatina também, incisal e palatina. Tá? Olha lá, fazendo pela incisal e palatina. Tá? E é importante que você leve o adesivo onde condicionou, né? Tá? Então, removendo o ácido ali primeiro com uma gaze para não ficar cheio ali no lençol. Lavagem, secagem. Oi? Do ácido pode ser 30 segundos. Não tem problema não. Porque é esmalte, né? Faz 30 segundos, lava pelo dobro, 60 segundos e seca. E aí usando o One Coat Bond da Coltene, né? Aplicando o adesivo ali, ó. Com o pincel, a gente tem a preferência pelo pincel do que pelo microbrush, que o microbrush fica lotado, mas independente de como você use, não coloque em excesso o adesivo. Na hora que você jogar o ar para evaporar o solvente, que seja para evaporar o solvente, não para espalhar o adesivo. Se estiver espalhando o adesivo, que você colocou o adesivo em excesso. Tá? E aí evapora o solvente, aplica a luz, polimeriza o adesivo. E aí começa a técnica com a Brilliant, usando a bleach ali para deixar mais claro o dente, né? Outra pergunta também que podem fazer é se a gente usa resina de esmalte ou resina de dentina. Aí a pergunta que eu faço, você quer mascarar a cor do dente ou não quer mascarar a cor do dente? Se não quiser mascarar a cor do dente, pode ser de esmalte, que é esse caso aí a bleach. Eu quero mascarar a cor do dente, aí eu uso uma dentina. Tá? Então, nesse caso a gente não queria mascarar a cor do dente. O substrato estava adequado para a gente. Então usou uma resina de esmalte bleach. Tá vendo? Coloca lá, comprime. Na hora que comprime, vai extravasar o excesso de resina. E aí a gente vem removendo o excesso. Tá? E aí, nesse caso, a gente aumentou o incisal. Estão vendo aqui que aumentou o incisal, né? Tem um aumento aí de 2 milímetros, 2 a 3 milímetros. Então, ó, eu vou colocando a resina pela incisal também. A hora que extravasa aqui, ela fica também uma parte pela incisal. E aí eu começo a compactar ali, condensar ali a resina. Tá? Coloco a faceta do dente vizinho para eu adaptar a essa, para eu não invadir o espaço. Tá? Então, está na posição certa, removo aquela faceta que era só para posicionamento, removo mais excesso, polimerizo. Tá? E aí polimerizo pela vestibular, pela palatina. E aí ficou uma falha na proximal, eu coloco uma tira de poliéster, como uma restauração de resina convencional, coloco a resina e traciono contra o dente. Né? Tá? Na hora que eu tracionar, vai sobrar um excesso, vou removendo o excesso e preencho os espaços que estão faltando. Tá? Então acrescento ali na proximal. Diga. Pode. Qual é a broca que eu uso para remover as resinas anteriores? Foi a pergunta aqui do internauta. Érico Eduardo. Érico, a ponta diamantada, nesse caso eu usei uma pedra montada da DH Pro, tá? Mas você pode usar qualquer ponta diamantada fina para remover a restauração antiga, não tem problema. Tá? Enfim, a restauração de resina a gente remove com ponta diamantada.
Então, qualquer uma que você selecionar, que você está acostumado, você pode usar. Dependendo da onde for, o formato dela vai variando, né? Tá? Mas uma ponta diamantada é o suficiente. Nesse caso, eu usei uma pedra montada da DH Pro. Tá? Pode falar aí. Pode, claro, fica à vontade. A Camila da Hora Barbosa pergunta: como não há preparo na cervical, como ter certeza que a região não ficará retentiva para alimentos e se há casos em que ocorreu retração gengival? E a Regina, já vou fazer na outra, o desgaste que faz no dente é só para tirar ângulos que poderiam causar báscula? Esse sistema é indicado para pacientes que... Para pacientes... Espera aí que misturou tudo aqui. Sistema indicado para pacientes com resinas extensas anteriores. Essa faceta é compatível com resina já pré-existente? Ótimas perguntas. Primeiro, sobre a retenção na cervical. Ela é uma restauração de resina, gente. Então ela não vai sobrar, ela vai morrer em zero. É como uma faceta de resina convencional. Na hora que eu colocar, não tem aquele extravasamento de resina, então eu vou passar a espátula ali morrendo em zero no dente. Ela é diferente de uma faceta de cerâmica que eu preciso de um término para terminar em zero. Não, eu vou terminar em zero com a própria resina. Né? Eu estou colocando uma resina por baixo dela, então ali que vai morrer em zero, então não fica. Não acontece também a retração gengival porque eu não estou causando nenhum dano ali, nenhum preparo, nada. É como se fosse uma resina convencional, então não tem nenhum trauma ao tecido periodontal. Tá? O preparo vai depender. Em casos que o dente já esteja mais plano ou que precise de um volume vestibular, eu só vou aplainar mesmo, só tirar o ângulo para não causar báscula. Agora, se for um dente vestibularizado, aí eu vou precisar preparar. Tá? Então, eu vou precisar preparar porque senão eu vou deixar mais vestibularizado. Eu estou acrescentando 0,6 ali de espessura. Tá? Ele é uma lente de contato em resina composta de tecnologia suíça. Né? É isso que a gente te fala normalmente. Então, vou acrescentar 0,6 milímetros. Então, tem que preparar se o dente já for vestibularizado. Se ele for um dente que precisa de espessura, de ganhar volume, aí a gente não prepara, só remove arestas. Qual era a outra pergunta mesmo? Se é indicado para paciente com resinas extensas anteriores. É sim, e pode ser usado também com restaurações pré-existentes. Eu não preciso remover tudo. Se eu confiar naquelas restaurações que estejam lá, ela pode ser usada. É só planificar, fazer o preparo e usar sem problema nenhum. Tá? Ela não tem, assim, a contraindicação não existe. Ela tem a mesma indicação que uma faceta de resina ou uma faceta cerâmica. Então não existe uma contraindicação. A contraindicação seria má oclusão, sobremordida, mordida cruzada. Seriam esses casos como as facetas cerâmicas e as facetas de resina. Né? Agora, para todos os casos são indicados as facetas cerâmicas e as de resina, você pode usar o sistema também. Tá? Então, lá, a aplicação da incisal que alguém perguntou anteriormente, ó, a gente completa pela incisal também. Né? Ela vai ficar uma falha ali, e aí a gente completa aquele espaço. Tá? Mas a indicação é a mesma. Perguntaram anteriormente sobre o bruxismo. É que o bruxismo não é contraindicação. Né? O bruxismo é uma limitação para qualquer caso. Então, se ele desgasta dente, imagine qualquer outro material artificial. Então, não é uma contraindicação, ele é uma limitação ao caso e aí vai ter que usar placa. Né? Agora, uma má oclusão, uma sobremordida, uma mordida cruzada, aí já é mais preocupante. Aí, como a gente falou naquele caso lá inicial do planejamento, te manda para o ortodontista para resolver a má oclusão para depois fazer o tratamento estético. Tá? Que aí é a prioridade, né? A prioridade dela não era estética, era a função que ela estava perdida. Tá? Então, vocês viram como a gente aplica pela incisal, né? Quando tem um acréscimo incisal, coloca pela palatina. Tá? E aí segue ali aplicando o ácido, seca, lava, seca, aplica o adesivo, protege o dente vizinho. Nesse dente aqui já está sem diastema, no canino está com diastema, então não precisa da matriz. Né? A gente vai completar o espaço ali. E aí polimeriza. Pode fazer, fica à vontade, Ontem.
Tá, Tanúbia. Eu não entendi muito bem a pergunta da Tanúbia. Ela quer saber a força de mordida. Deve ser a resistência do material, né? Se for a resistência do material, ela tem a resistência igual de uma resina composta. Na verdade, um pouco mais forte. Por quê? Eu não tento te dizer em números, porque nem empresa tem esse teste, acredito eu. Mas imagina que ela é uma resina composta prensada, então não tem bolhas nela. Então ela aguenta mais do que uma resina composta. E como ela é resiliente por ser uma resina composta, ela tem uma resistência talvez menos friável, com certeza, do que uma cerâmica, né? Então ela tem uma boa resistência. Ela pode desgastar, mas a fratura é bem difícil ela fraturar. Se ela acontecer alguma coisa com ela, é um desgaste. Tá? E soltura também não acontece. Já tem artigo do Perdigão, do meu grande amigo Logércio, que já mostrou que ela tem uma adesão tão boa quanto a cerâmica. Uma faceta cerâmica e uma faceta componia, ela tem adesão equivalente. Tá? Então não tem problema quanto a adesão também. E o telefone de contato, eu não vou passar o meu telefone de contato porque não sei quantas pessoas estão assistindo, mas eu queria que você... tem 760 pessoas, então não gostaria de divulgar, meu número é para 760 pessoas. Mas, olha, quem tem Facebook, me busca lá, Leandro Martins no Facebook, e o e-mail é martins.l.m@gmail.com. No final vai ter um slide só com o meu e-mail e meus contatos. Tá? E aí o caso do Mauro finalizado, né? Isso em 2 horas, gente. Então o paciente veio com a reclamação, a gente em 2 horas resolveu o problema dele. E entendam, eu estou em Manaus, assim, é uma capital, não é como Rio e São Paulo, que tem fácil acesso a tudo, mas a gente está numa capital, é uma grande cidade. Mas eu fico pensando na pessoa lá no interior de qualquer estado, né? A capacidade que ele tem, a democratização. Oi? Pode fazer as perguntas. Vamos para aqui para as perguntas. A Regina perguntou, em caso de cárie, se eu faço a restauração antes da faceta. Depende onde for a cárie. Então, vou te responder genericamente sim. Você deve remover o tecido cariado, fazer a restauração e depois a faceta. Por que eu falei depende? Depende do fator C. Se ela for uma cárie, uma caixa que vai atrapalhar o fator C, aí sim, eu prefiro fazer e depois aplicar a faceta. Agora, se ela for numa face vestibular, aí eu posso fazer direto, porque não vai atrapalhar muito na contração de polimerização. Tá? Mas, normalmente, sim. A gente faz primeiro o preenchimento da restauração, da cavidade, e depois faz a faceta. Luiz Fernando está perguntando se pode ser usado para casos de diastemas grandes. Pode sim. Não tem problema nenhum. Ele é super indicado para casos de diastemas, independente do tamanho, desde que seja mantida a proporção, né? Mas não tem problema nenhum. A Fabiana está perguntando se pode ser usado em dentes escurecidos por tratamento endodôntico. Sem problema nenhum também. O problema é que toda vez que você quer mascarar algum escurecimento, você tem que preparar mais o dente. Então, tem alguns estudos que mostram que para cada tom que você queira baixar da cor do dente, você tem que desgastar 0,3 milímetros. E aí você vai ter que fazer um desgaste maior, como já de uma faceta mesmo, né, 1,2. Talvez aí usar uma dentina, e se mesmo com a dentina não resolver, ter que usar um opaco mesmo, uma tinta opaca para mascarar aquilo. Mas pode ser usado sim, como uma resina composta. Vocês têm que entender que é uma resina composta o sistema. Qual é a diferença da resina composta para ele? É que ele já vem pronto, mas é uma resina composta. Então as indicações são as mesmas. Legal. Então, a Regina, né? Regina está perguntando se eu posso usar a resina Brilliant como base ou se eu posso usar outra marca. Então, como eu falei no meio da aula, você pode usar outra marca. Qual o problema de usar outra marca? A outra marca usa os componentes de monomérico, são BGMA, TEC-DMA, enfim, a base é praticamente a mesma. Mas usa outras partículas de carga que podem mudar o índice de refração da resina. E se mudar o índice de refração da resina, pode ter o aparecimento de uma linha de diferença entre uma resina e outra, porque a faceta é uma resina. A Brilliant é feita, a faceta, o componente, é feito da mesma resina Brilliant. Então, se eu usar a Brilliant, eu estou garantindo a você que você não vai ver nenhuma linha entre os dois. Tá? A união dela vai ser imperceptível porque o índice de refração é o mesmo. Tá?
Então, esse é o caso do Mauro, né, terminado. Aquilo, como eu estava falando, é a democratização do tratamento. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue fazer esse tratamento sem grandes dificuldades. Esse é o último caso. Eu queria agradecer. Então, esse é o meu filho e a minha esposa. Agradecer aos dois também por me permitir estar aqui hoje. Agradecer ao Altair, ao Rafael, pelo convite, ao CRO, por proporcionar essa experiência nova e permitir que tantas pessoas, a gente está com 780 agora assistindo, né? Então, agradecer muito. Batido mais. Esse foi o último negócio. Ou mais do que isso. Então, o CRO do Rio de Janeiro está de parabéns. Está com um convênio também com o CRO do Amazonas para esse curso. Agora, quero agradecer a Alessandra pela parceria que fez lá do CRO do Amazonas, tá? E falar para os outros CROs, se tiver alguém interessado, estamos abertos aí também para poder passar as aulas e falar que... Deixa eu só falar, quem perguntou do telefone, esses são os meus contatos, né? Então, no Facebook, Leandro Martins, no Instagram, Lele M. Martins, e o e-mail martins.l.m@gmail.com. Pode mandar que eu respondo sem problema nenhum. Obrigado. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu ia falar uma coisa, até esqueci. Mas vamos lá. Tem mais pergunta? Então me manda, está aqui no negócio? Então, professor, vai respondendo aqui. Não sei se não, eu é o passei seu da hora. contato. Não, tá ele bom. mandou o seu contato. Seu contato está ali. Ó. Só olhar tá ali, tá ali o contato ali para falar com ele. Tá. Bem, é uma satisfação essa lista que eu vou ler para vocês, antes de eu encerrar. Começamos hoje. Eu acho que eu e o Rafael estamos numa situação melhor do que a do Dunga, porque eu consigo convocar profissional melhor do que o da nossa seleção. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui os próximos 10 professores que virão aqui. Virá o Paulão, o Paulo Campos, depois o Rodolfo Santos, depois o Frederico Vasconcelos, depois o Daniel Malta, que é do outro extremo do Brasil, né, de Santa Catarina, o Carlos Loureiro, que é de São Paulo, o Marcelo Manso, que é nosso querido Marcelo Manso aqui do Rio de Janeiro, o Ronaldo Barcelos, que é da UF, periodontista, o Alexandre Runs, que é implantodontista, o Felipe Miguel Saliba, que todo mundo acho que aqui no Rio também conhece, e desse time, dessa seleção, eu fecho com o professor Nelson Muxa, que é o nosso ortodontista. Não vou além, a gente tem um planejamento já até o final do ano. Deixa eu ver se chegou mais outra pergunta. Se o senhor poderia repetir o nome da broca montada para o desgaste. Na verdade, é pedra montada, e aí você procura no site da DH Pro. DH Pro, tem o site deles, eles vendem direto online, tá? Não tem todos os dentais, então você pode comprar online. Tem um kit de preparo para facetas. E aí, nesse kit de preparo para facetas vem essa pontinha montada, uma pedra montada. A Rosa parabeniza o senhor por sua aula, foi muito útil para mim, obrigado. Obrigado, a Rosa. Camila também, muito obrigado, show de aula, tivemos 830 acessos. Ótimo. A Flávia fala, em relação ao custo, essas facetas são mais em conta do que a lente de contato, pois o kit não é muito barato e só vem com 12 facetas. O kit hoje está saindo 3.000, para quem fez o curso, 3.200, né? Mas o kit não vem só as facetas, então é um kit introdutório que vem os guias do tamanho, né, e a forma, vem resina, vem adesivo, é um kit completo. E aí vem as 12 facetas. O valor de cada faceta, se você for comprar individualmente, hoje sai a faceta? Na Dental Cremer, na verdade, está vendendo a 193. Compra 6 e ganha uma de graça, e aí fica 193 o valor. Tá? Então, R$193. Em qualquer lugar do Brasil você consegue colocar e dá para cobrar, aí depende do valor, mas a gente cobra, em média, a metade do valor de uma faceta cerâmica. Né? O Flávio Queiroz, que também é o nosso professor, também vai vir dar uma palestra para a gente. Falou que foi excelente a aula. Obrigado, Flávio. O Glenn Williams também. Quem mais aqui? A Danusa também. Deixa eu ver quem mais aqui para poder não deixar. A Tanúbia pediu para repetir o telefone da representante. Michele, qual fala o seu número de novo aqui. 21, Rio de Janeiro. 984 95 6273. Então vamos lá de novo. 21 984 95 6273, tá, Michele?
pode entrar em contato com ela que ela vai fazer uma promoção especial para vocês. Bem, pessoal, então é isso. Gostaria de agradecer ao professor pela brilhante aula aí. Eu acho que muito interessante. Convidar o Rafael para entregar o certificado aí. Depois a gente faz uma foto para botar. Eu que agradeço aí o convite, ao Altair, ao Rafael, grande amigo. Obrigado. E lembrá-los que amanhã estamos no CRO Centro com a aula do professor Márcio Martins. E tem um outro professor também em São Gonçalo também que vai falar. Como é que é o nome do professor de São Gonçalo? Depois dessa lista também eu fico até mais honrado, né, de ser convidado, só fera participando aí. Fernando Fadel Filho, tá? Amanhã em São Gonçalo, Fernando Fadel Filho, no CRO Centro, Márcio Martins. Eu e o Rafael vamos estar lá no centro. Quem quiser dar o prazer, estaremos lá, tá bom? Obrigado a todos. E quem tiver na sexta-feira, vamos estar em Búzios também, eu e o Rafael. Na verdade, a dupla está trabalhando. Vamos em frente, tá bom? Um abraço aí para todos e obrigado até terça-feira. Boa noite, bom descanso.